O envelhecimento, como sabemos, é um processo que acontece de forma diferente em cada um de nós. Por outro lado, envelhecer, ganhar idade, não significa que nós venhamos a ter dores ou limitação de movimento. Sobre este tema, nós conversamos agora com a fisioterapeuta Fátima Brum. Fátima é professora de Educação Física, coordenadora da empresa Equipe Fátima Brum, especialista em ortopedia e traumatologia e também tem inúmeras certificações internacionais categorizadas. Como vai, doutora Fátima? Tudo bem com a vida? Oi, Cris, tudo bom? Obrigada pelo convite, tudo ótimo. E espero continuar assim. Fátima, eu começo te perguntando por que nós envelhecemos. Bom, o envelhecimento, né, é um processo no qual ninguém consegue parar com ele. O que a gente pode é minimizar nesses efeitos do envelhecimento. Por que envelhecemos? Bom, a gente sabe que a gente vai nascer, crescer, se desenvolver e envelhecer. Por que a gente envelhece? Porque o nosso corpo vai perdendo a capacidade funcional, né? Isso quer dizer, a gente perde força, a gente perde capacidade respiratória, a gente perde a capacidade principalmente de verticalização, né? Ou seja, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai entrando numa rotação. O sistema do corpo vai rodando internamente. Então, se tu observares alguém na rua que tem um processo já mais adiantado desse envelhecimento, a gente vai ver ele com os pés, né, mais para dentro, mais pronados, que a gente chama, que é esse desabamento do arco plantar. Então, vai tudo rodando até como se fosse arqueado, evoluindo, né? A gente diz, é como se começasse a entrar numa posição mais fetal. E isso não precisaria ser assim. Por que isso acontece? Porque a gente perde esse fio de prumo, né? Esse momento de abertura e a gente começa a entrar em cadeias de fechamento. Porque a gente vai perdendo a estabilidade ou a força dos ligamentos, dos músculos, né? Os ossos vão perdendo a densidade mineral e a gente vai perdendo uma coisa chamada propriocepção. O que é isso? A propriocepção é como se nós tivéssemos sensores embaixo dos pés, que nos dá o quê? Um controle postural, né? A gente consegue ter mais acesso a músculos do corpo inteiro, né? Ou seja, de uma forma ascendente, porque os pés tocam e quando eles tocam, eles iniciam um processo de reconhecimento da área que está sendo tocada, né? Por isso que ocorre tanto desequilíbrio em pessoas de idade, porque eles perdem esses sensores, né? Com a idade vai perdendo, então eles têm mais situações de quedas, por exemplo, né? Porque perdem o equilíbrio. Então é interessante que a gente tenha ciência disso e melhore a capacidade de aterrar, né, de se conectar com o chão. E aí, claro, vai existir várias formas da gente trabalhar isso, através de exercício. Aí a gente vai falar um pouquinho depois sobre o tecido facial, né, que a Cris, acho que é uma grande expertise minha, né, e a gente fez agora, que foi publicado na PUC, num livro sobre quedas em idosos, e a gente tem um capítulo nesse livro que é o envelhecimento e o sistema facial. Então a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas o envelhecimento, como eu disse, ele depende de fatores intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos seriam, então, perda da mobilidade, né? Maior rigidez dos tecidos, maior desgaste articulares, perda da propriocepção, ou seja, desse contato com o chão, com o solo, né?
E os extrínsecos seria assim, um ambiente com que a pessoa vive, quais as condições, né, sejam elas sociais, culturais, tudo isso também depende, né, o nível de estresse. Nossa, o nível de estresse é algo realmente que nos envelhece muito, até porque a gente vai tendo mais, produzindo mais, né, que a gente chama de radicais livres, mas a gente vai produzindo esses radicais livres que podem, inclusive, nos adoecer. Então, o estresse é algo mais... Olha, que dica! Vamos buscar o manejo do estresse. O estresse é a coisa mais inflamatória que tem. Olha, né? isso! Porque às vezes a gente tem qualidade de vida, tem boa alimentação, bom sono, né? Bom sono, mas não administra bem o estresse. Então, é importante também entender que tudo está conectado, né? Então, só fazer exercício é importante, ter alimentação é importante, ter qualidade de sono é importante, mas o manejo do estresse é extremamente importante para que a gente possa ter até porque, assim, quando a gente está estressado, muda o quê? A respiração, né? Fica muito mais acelerada. Então, isso vai atuar em todo o nosso corpo. E, inclusive, na questão também do envelhecimento. A gente vai envelhecer mais. Quanto mais estresse, mais vai ter, esse processo vai ser acelerado. Então, é importante falar sobre o estresse. Fátima, pesquisas nacionais e até internacionais têm indicado a liberação miofascial como uma técnica assertiva na recuperação, inclusive de dores e de limitação de movimento. Explica para nós um pouquinho o que vem a ser, por favor. Tá, então, liberação miofascial, né? Primeiro a gente tem que entender o que é fáscia, que não é fáscia de rosto, tá? É fáscia, é um tecido, ou seja, como se fosse uma membrana que reveste todo o nosso corpo. Então, nós somos formados por um tecido chamado tecido conjuntivo, que ele tem a função, né, de proteger o nosso corpo, de separar alguns, né, de conectar órgãos, tecidos, enfim. Então, para que vocês... eu sei que a gente está num público bem mais leigo, né, que não tem... muitas vezes até pessoas da área da saúde nem sabem muito o que é isso, tá? Então, imagina quem está lá do outro lado da tela vendo Mas falar sobre tendo fáscia. a oportunidade. Porém, sim, de saber o que é. Quando a gente come, por exemplo, carne, não tem aquele tecido que recobre a carne, que tipo uma membrana. Tipo uma membrana que tu puxa, esse é o tecido facial. Então, qual é a função desse tecido? É gerar e transmitir força. Então, quando esse tecido ele está mais denso, um exemplo, quando a gente tem assim, muitos trigger points, que são esses pontos gatilhos que as pessoas dizem, estou toda contraturada, estou toda dura, eu fiz um movimento e travei. É exatamente isso, a gente altera esse tecido que deveria estar transmitindo força e ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque é como se ele tivesse um obstáculo na hora da periferia, ou seja, na hora que a gente toca, né, nesses pontos na periferia do corpo, ele vai levar a informação até o nosso cérebro. Então, essa informação vai estar diminuída, né? Então, quando a gente usa a técnica de liberação miofascial, a gente ajuda esse tecido a mandar uma informação de mais consistência, uma informação melhor e gerar a melhor transmissão de força. Como que a gente faz isso? A gente usa uma técnica manual, que pode ser também através de um exercício, né? Mas normalmente eu uso a técnica manual porque ela é mais eficiente, né? Ela também é mais eficiente e tem essa coisa também de transmitir, a gente está sempre transmutando, né, a energia. Então, quando a gente usa a técnica de liberação, a gente aumenta o gliding, ou seja, o deslizamento entre os tecidos. Porque um tecido que está rígido, ele não consegue deslizar. Se ele não desliza, ele não recruta a quantidade de fibras que precisa para transmitir a força. E a gente tem diminuição da força, diminuição da mobilidade, aumentando a rigidez no corpo. E também a gente tem um corpo que não responde de uma forma, não tem
movimento, né? E aí começa a ter dor aí e dói disfunção. aqui, dói ali. Exatamente. Não consegue dançar. Não. Até tomar banho é difícil. Sim, por quê? Porque o corpo ele é tridimensional, ou seja, ele não anda só para frente, ele se move em todos os sentidos, né? Em rotações, para trás, para frente, de lado. Então a gente precisa desse movimento e não deixar com que esse movimento fique restrito. Para que a gente não tenha essa restrição, a gente usa a técnica de liberação para poder melhorar então o deslizamento e para poder gerar força. E aí depois a gente vai para o exercício. Aí o exercício fica mais fácil de realizar porque ele está mais livre. Porque o corpo estando mais livre, ele vai gerar movimento de melhor qualidade e com mais eficiência. Um corpo mais eficiente, ele vai gerar mais energia e ele vai também, a gente vai se mover melhor. Movendo-se melhor, vai ter menos dor, né? Melhora a capacidade funcional. Maravilha. Ou seja, é uma cadeia produtiva e virtuosa de movimento, Fátima. Exatamente, a gente aumenta o espaço virtual, a gente aumenta o espaço dentro do corpo. Então, imagina assim, uma pessoa que está toda bloqueada, quando ela está caminhando, tu sente isso, caminhando devagarinho, se move lentamente, mas quando tu vê uma pessoa que tem uma liberdade de movimento interno e externo, nossa, ela faz, é como ver alguém que está dançando, uma bailarina, aí tu diz, como é que consegue gerar tanto movimento dentro do corpo? Porque o corpo está livre. Né? Então, não é porque a gente está mais velho... Não é idade. Não tem nada a ver com a idade. Eu tenho pacientes que são bem jovens e têm restrição de movimentos. E tenho pacientes de 95 anos que se move, que dança, que é lindo de ver. Então, porque nunca parou de se movimentar. Não, né? A dor não pode ser... porque começa pode ser um limitador, né? E começa a ser um ciclo, né? Perfeito. Tu começa a fazer um looping, ou seja, tu começa, tem dor, eu não vou me movimentar. Aí se movimenta menos, gera mais dor. Então isso é uma coisa que não para nunca. Então, mesmo com dor, a gente tem que se movimentar. Claro que muitas pessoas vão ter alguns mais, outros menos, e aí é interessante sempre procurar uma pessoa qualificada, né, que possa te ajudar, mas o corpo ele foi feito para se mover. Perfeito, fica quase que um presente de final de ano, né? Então, não pense que a idade seja sinônimo de limitação ou dor. Muito obrigado, Fátima Brum, por essas dicas hiper valiosas aqui no De Bem com a Vida. Obrigada, Cris, foi um prazer conversar um pouco contigo.